Estamos de volta com o nosso programa Você na TV, né? Esse programa que está aí chegando para você, valadarense, para você, telespectador, com muita coisa interessante, muita novidade aqui da nossa cidade, de Governador Valadares. E agora a gente vai conferir aí, né, uma participação especial aqui no nosso quadro Qual é a Sua Bronca, né? No programa anterior nós recebemos aqui, né, uma telespectadora que conversou com a gente abordando aí, né, o assunto do alcoolismo no trânsito, né? Ela relatou pra gente que ela perdeu uma filha em 2009 por causa de um jovem que estava dirigindo alcoolizado. Então, essa foi a bronca, né, que ela deu aí para as pessoas, né, que tem esse péssimo hábito de beber e dirigir. E hoje a gente vai conversar aqui no nosso estúdio, né, com o Elbert, que ele é comandante do pelotão de trânsito do 6º Batalhão. Elbert, é um prazer receber você aqui no nosso estúdio. De antemão, eu queria agradecer a sua disponibilidade de estar vindo aqui bater esse papo com a gente, de estar abordando esse assunto aí, né, que é um assunto bem polêmico. E Herbert, igual eu relatei aqui, nós recebemos uma pessoa nesse quadro falando com a gente, né, sobre a questão das pessoas que ainda dirigem alcoolizadas, que trazem tantos problemas, né, porque a gente sabe que a pessoa que bebe pega um carro, né, a pessoa às vezes não tem nem consciência, não tem nem noção de uma arma que ela tem na mão que pode prejudicar tantas pessoas. Então eu queria que você relatasse pra gente, batesse um papo sobre a questão da lei seca, né, o que é que na realidade é a lei seca, o que é que ela traz pra gente, né, assim, qual que são os critérios de avaliação que vocês usam? É uma alegria muito grande estar falando sobre esse assunto, é um assunto muito importante do meu ponto de vista. E atualmente, como comandante do pelotão de trânsito do 6º Batalhão, nós temos uma responsabilidade não apenas de fiscalizar, mas de certa forma de educar o condutor de veículos automotores da nossa cidade, para que nós não tenhamos aí cifras tão altas relativas a acidentes de trânsito. No Brasil nós temos hoje quase ou mais de 40 mil acidentes com vítimas fatais, inclusive, de pessoas que estejam aí muito provavelmente envolvidas com o uso de bebida alcoólica. É um problema que não é apenas social, é um problema de saúde pública e a lei seca propriamente dita, ela veio alterando e criando alguns parâmetros para o Código de Trânsito Brasileiro em relação a justamente a venda dessas bebidas alcoólicas à margem de rodovias ou em estabelecimentos que estejam à margem de rodovias. Criando assim, então, esses parâmetros para que haja ou existam as fiscalizações. Atualmente nós temos um número muito grande de condutores de veículos automotores na nossa cidade. Nós temos uma população de 266 mil habitantes, tendo aproximadamente 96 mil veículos automotores. E o mais interessante e preocupante, hoje já existe uma grande migração. Nós tínhamos há alguns anos atrás um número muito grande de ciclistas. Esses ciclistas de 10 anos atrás, hoje são o quê? Motociclistas. Muitos deles ainda não têm habilitação, estão aí dirigindo os seus veículos sem possuir CNH e cometem essas infrações de trânsito. Sobre a lei seca, que veio realmente para alterar o Código de Trânsito Brasileiro e enfatizar essa questão da embriaguez na condução de veículo automotor, o que eu poderia dizer é que o artigo 165, ele é muito claro. Conduzir veículo automotor sob efeito de substância alcoólica ou psicoativa é uma infração gravíssima, com diversas penas e em se envolvendo em algum tipo de acidente que provoque lesão, que provoque dano, é um crime também. Uhum. Sargento, a gente tá vendo aqui, né, assim, Governador Valadares, igual esse fato que aconteceu com essa senhora que perdeu essa filha dela, né, infelizmente trouxe tantos problemas para ela. A gente vê que aqui na nossa cidade, infelizmente, ainda as pessoas ainda têm esse hábito de estar indo para as festas, para as noites, para as baladas, né, acham assim que são dono da situação, que pode beber e sair por aí dirigindo. Como que vocês têm atuado aqui, já que você relatou pra gente que essa lei já existia e que ela foi assim feita mesmo, né, para repriorizar essa questão das estradas, BR, os bares, né, que ficam próximos às rodovias. Mas como que vocês têm feito esse trabalho dentro aqui de Governador Valadares, na cidade mesmo, próximo aos bares, estabelecimentos? Como que a PM tem atuado assim nessa área mesmo, em questão dos jovens também?
Bem, em primeiro lugar, para que se caracterize aí o crime de trânsito de conduzir veículo sob efeito de substância alcoólica, eu tenho que abordar o cidadão conduzindo o veículo. Em bares, estabelecimentos onde já existem uma movimentação grande de jovens ingerindo bebida alcoólica, nós realizamos fiscalizações e abordamos esses veículos após eles saírem do estabelecimento. Não há como eu fiscalizar se ele se mantiver parado ali, que não está conduzindo o veículo. A princípio, nós temos feito um trabalho mais de educação, visando o que é a prevenção de acidentes no trânsito em razão do uso aí de bebida alcoólica. E o trabalho também que nós procuramos fazer, porque somos um órgão, agentes encarregados da aplicação da lei, são as operações Blitz, onde nós, além de fiscalizarmos a questão da documentação do veículo, do condutor do veículo, essa questão também do condutor, se ele tem condições ou se ele está em condições de conduzir um veículo automotor. A gente estava até comentando esses índices da questão da Blitz, geralmente vocês costumam parar mais os motociclistas. Por que essa diferença aí? Por que tem essa incidência maior com os motociclistas? É o que eu falei, né? Nós tínhamos um número grande de ciclistas na nossa cidade e esses ciclistas migraram para motocicletas, ciclomotores. Hoje nós temos uma ascensão ou um número muito grande de bicicletas elétricas. A bicicleta é um veículo de propulsão humana. O veículo automotor, ele tem a sua movimentação ou seu mecanismo para funcionamento por si só ali, desde que esteja abastecido com o seu combustível. Então, entenda o seguinte, nós temos abordado mais na nossa cidade porque as infrações de trânsito maiores na nossa cidade têm sido cometidas, por quê? Por motociclistas. Então, nós encontramos muitos motociclistas com documentação em atraso, sem carteira nacional de habilitação e muitas das vezes até mesmo outros crimes que são cometidos por motociclistas. Nós temos hoje a prática de roubos à mão armadas, onde autores são aqueles que estão utilizando motocicletas. Isto tem provocado uma abordagem maior aos motociclistas. Entendi. Sargento, voltando em questão da lei seca aqui que a gente está comentando, fala um pouquinho pra gente desse aparelho aí que todo mundo fica na dúvida. Para os leigos, a gente costuma falar que é o bafômetro, mas como que é realmente a questão desse aparelho que é o etilômetro, não é isso? Exatamente. É um aparelho que nós dispomos, inclusive hoje, no pelotão de trânsito, para fazer o exame, o etiloteste, e a partir desse exame, é um exame que é feito para se chegar ao índice de álcool que pode ter sido ingerido pelo condutor. É um exame muito simples, onde a pessoa utiliza o aparelho, ele vai soprar, ele vai expelir o ar que está no pulmão e a partir desse exame que é possível se chegar à quantidade de álcool que pode haver no sangue dele. Nós temos inclusive uma definição em lei de sobriedade, né, que a pessoa pode conduzir o veículo e alguns outros índices que a impedem de utilizar um veículo automotor. Acima de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, a pessoa não pode conduzir um veículo automotor. Então esse exame é feito no etilômetro, muito conhecido como bafômetro, e a partir do momento que é detectado acima de 6 decigramas por litro de sangue, ela é impedida de conduzir o veículo automotor e pode ter o veículo apreendido, a carteira também, e além de ser conduzido para a delegacia, caso se envolva em algum acidente, provocando lesões, provocando danos e até provocando um risco de perigo à vida alheia. Entendi. Sargento, é através desse teste também do etilômetro que vocês avaliam também a questão dos estágios da alcoolemia? Exatamente. Como eu falei, existem vários estágios, inclusive da sobriedade. O momento em que ele está sóbrio é o momento que ele está em condições de dirigir. Aí você poderia me perguntar, mas se a pessoa ingerir uma latinha de cerveja, vai influenciar? A gente escuta muito isso, eu tomei só uma latinha, eu tô bem, isso não... É muito comum a gente realmente abordar alguma pessoa, não, eu só estava ingerindo acabei de ingerir.
pode acusar realmente no exame o nível de álcool existente no sangue dela através do etilômetro. Nós sabemos, até cientificamente falando, que após algumas horas de uso ou após algumas horas da ingestão daquele álcool, talvez o organismo ele tenha condição de já até processar esse álcool, transformando em outra coisa, né? Por exemplo, a pessoa quando ela ingere uma latinha de cerveja, vamos dizer, e passa umas 3, 4 horas, talvez não seja o mesmo resultado no exame se ele tiver acabado de ingerir a bebida alcoólica. Uhum. E como que está o índice aqui em Governador Valadares, já que vocês sempre estão atuando, fazendo blitz, conscientizando as pessoas? Como é que tem sido essa questão assim no trânsito? Ainda tem assim muitos indícios de pessoas que acontecem assim de estar saindo de uma festa e estar alcoolizada? Vocês sempre se deparam no trânsito também parando alguém nessa situação? Olha, em Valadares nós temos tido esses casos mais isolados de acidentes que envolvem pessoas embriagadas, mas, de uma forma geral, nós temos ainda uma população que prima em não andar ou conduzir veículo embriagado ou usando ou fazendo uso de bebida alcoólica. O que ocorre é que nós temos fiscalizado realmente, procurado enfatizar as abordagens e, de uma forma preventiva, evitar que essas pessoas estejam aí provocando algum tipo de acidente com os seus veículos. É claro que nós precisamos também de obter o apoio da nossa população em relação a esse tipo de fiscalização. Muito principalmente os pais responsáveis por esses jovens que estão aí conduzindo os seus veículos, tentarem de uma certa forma conduzirem a educação deles no sentido que eles entendam que é necessário que eles deem valor maior à sua própria vida, à vida daquele que está conduzindo um outro veículo ao seu lado e até daquele outro que está sendo um transeunte, está a pé em via pública. A gente costuma ver assim, né, comentando, todo mundo falando que na maioria dos casos, quando a gente vê uma blitz, a pessoa está alcoolizada ou aconteceu algum acidente, quem está pilotando, dirigindo, pilotando, sempre é um homem. Mas no caso, assim, quebrando essa deixa que todo mundo fala, acontece também de mulheres estar aí no trânsito, dirigindo, alcoolizada, causando problema também? Ou é só os homens que carregam esse peso mesmo aí? Nós diríamos que a maioria são homens, mas nós já deparamos com algumas situações de algumas mulheres embriagadas ou conduzindo veículos sob efeito de álcool. E um alerta que nós damos para essas pessoas, né? Se for dirigir, não beba. É muito interessante, é o jargão mais antigo que se fala sobre a condução de veículo embriagado, no caso. Se for dirigir, não beba e se for beber, não dirija. Sargento, nosso bate-papo está muito bom, a gente está quase chegando ao final, mas só para a gente ir concluindo aqui, eu queria que o senhor deixasse para a gente, assim, o senhor estava comentando comigo antes da gente começar o programa sobre os projetos que vocês desenvolvem nessa questão de conscientizar os jovens, conscientizar que eles hoje em dia, né, tem que ser o diferencial, tem que ter essa diferença, né? Como que é esse projeto que vocês realizam? Nós temos hoje, né, institucionalmente falando, alguns programas que a Polícia Militar desenvolve, dentre eles o próprio PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, que enfatiza muito essa questão do alcoolismo. E temos também o programa Jovens Construindo a Cidadania, que é um trabalho mais voltado para adolescentes, mostrando para que eles são os atores principais desse grande enredo que é a nossa vida. E eles têm que, de uma certa forma, se envolver, participar e entender que, por serem realmente os protagonistas desse grande enredo que é a nossa vida, contribuindo para a melhoria na qualidade de vida de todos. Então isso aí é um projeto que vocês desenvolvem também, conscientizando os jovens, estudantes, para fazer esse diferencial. É claro que nós, juntamente com esses programas que a Polícia Militar desenvolve, nós temos alguns outros projetos para colocar realmente em execução juntamente com alguns outros órgãos da nossa cidade. E para isso nós convidamos, é uma oportunidade muito boa, muito interessante, já que é o momento da bronca, né? Qual é a sua bronca? Nós queremos convidar você, cidadão de bem, que faz parte da nossa sociedade, em abraçar essa causa e trabalhar conosco, juntamente conosco, com o objetivo de quê? De melhorar a nossa qualidade de vida.
A nossa intenção é essa, proporcionar ao cidadão de bem uma melhoria na qualidade de vida. Lembrando, né, sargento, que às vezes assim, a gente relatando a questão das pessoas que têm esse hábito de dirigir e beber, né, igual ele falou aí, né, se dirigir não beba. Então, assim, a gente vê que isso aí é uma coisa que causa vários transtornos à vida de várias pessoas, igual essa senhora que participou com a gente, né, como ela mesma citou isso, a minha filha não pediu para morrer. A minha filha estava indo para um velório e acabou que um rapaz que estava alcoolizado, o rapaz não era habilitado, igual o senhor falou, não era habilitado, estava dirigindo aquele veículo e acabou que tirou a vida dela. Então não é só uma questão de você olhar assim, nossa, eu estou dirigindo alcoolizada, a minha vida não, tem muita gente envolvida no trânsito, tem muita gente que está ao seu redor e isso pode ser algo que vai trazer consequências trágicas para a vida de muitas pessoas, né? Exatamente. A questão do alcoolismo ao volante é muito grave, gravíssimo e traz assim consequências irreversíveis. E o que nós primamos, o que nós visamos, o nosso objetivo principal é a vida. E nós queremos que todos tenham vida e vida com muita qualidade. Com certeza. Eu queria que o senhor deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, para os jovens também, né, que eu sou jovem, eu gosto de sair, igual eu falo, a gente gosta de sair, a gente gosta de ir para uma festa, gosta de beber, gosta de se divertir, mas a gente tem que saber ter consciência, tem que saber levar as coisas com seriedade, saber ter o diferencial no trânsito, né, para a gente ser até uma cidade reconhecida, com menos morte no trânsito. Então eu queria que o senhor deixasse um recado para quem está nos assistindo, para falar sobre essa questão mesmo, né, dessa conscientização da pessoa dirigir e não beber, né? Não trazer problemas à vida de ninguém, de pessoas que não pediram para morrer, né? E nosso recado para você que está assistindo o programa é realmente que esteja envolvido e consciente de que você é importante no trânsito. A vida é muito importante no trânsito. Então, se você é consciente, se você participa dessa grande corrente de paz, de vida, você vai dirigir o seu veículo sem fazer uso de bebida alcoólica. E é claro, se você vai para a balada, divirta-se realmente, mas com muita sobriedade, não ingira bebida alcoólica se for conduzir o seu veículo e tenha sempre ao seu lado aquele, como diria outro, o motorista da rodada. Vai revezando, né? Um dirige hoje, um bebe, outro não bebe, ou então vai de táxi, né? Mas o importante é a gente ter mesmo essa consciência de que beber e dirigir é algo que realmente não combina em nenhum sentido, né? E só traz aí problemas para a vida das pessoas. Sargento, foi muito bom a sua participação aqui, eu gostei muito. O nosso programa está aqui de portas abertas, sempre que o senhor precisar vir, relatar alguma coisa, trazer alguma notícia bacana, alguma conscientização para as pessoas em relação ao trânsito, né? A gente saber também dirigir com responsabilidade, menos imprudência, que a gente vê que na nossa cidade ainda tem um número muito grande de pessoas imprudentes no trânsito, que não respeita o cinto de segurança, não respeita a sinalização, não respeita quem está do lado, né? Sempre aquele estresse, aquela correria. Então, assim, sempre que o senhor quiser vir participar, estamos aqui de portas abertas e queria agradecer mesmo a sua participação aqui. Nós agradecemos. Eu vou parafrasear o nosso comandante do nosso batalhão, o senhor Tenente Coronel João Lunardi. Nós seremos implacáveis em relação àquelas pessoas que descumprirem a lei. Fica aí então, gente, fique esperto, hein? Se você está andando aí com documento que já está vencido, e falar em documentação, só que a gente já está falando aqui, já está chegando na hora aí, né, dessas cobranças. Nós já estamos fiscalizando, inclusive, alguns veículos que estão já sendo cobrados, inclusive em Minas Gerais, mês de junho, os veículos com placa final 1 e 2, os condutores já devem estar portando o CRLV, que é o DUT, para conduzir o seu veículo também. Mês de julho, placas final 3 e 4. Mês de agosto, 5 e 6 e sucessivamente. Qual que é a penalidade para quem for, já que a gente está aproveitando essa oportunidade? Vou aproveitar para a gente deixar uma dica para o telespectador, para você ficar esperto, então. Não tomar uma multa aí, né? Ficar prevenido. Remoção do veículo se ele não estiver portando o CRLV de 2012 e se ele não tiver pagado também os tributos de 2012. Ixi, vocês viram aí, gente, hein? É bravo, então. Sargento, então tá, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E eu te desejo boa sorte aí no seu trabalho, que realmente vocês têm feito um trabalho muito bacana aqui na nossa cidade.
Gente, então nós conferimos aqui um bate-papo muito bacana, né, com o Sargento Elbert, relatando pra gente a questão da lei seca, conscientizando você, telespectador, né, das suas obrigações também no trânsito, para fazer um diferencial, trazer paz pro nosso trânsito, né? Então, assim, eu queria agradecer a sua companhia, o nosso programa está chegando ao final. Se você quiser participar do nosso quadro Qual é a Sua Bronca, é só você dar uma ligadinha no 3340-0008 e você vai ir relatar pra gente o seu problema, vir participar, trazer sua bronca, porque a gente quer ver você na TV. E se você quiser também, né, mandar seus vídeos, é só você entrar no nosso site www.superinews.com.br. Então, muito obrigada aí pela sua companhia, pela sua audiência e até o nosso próximo programa.